Olá, meu nome é Denise Manfredi, sou parte da equipe técnica da Fundação Dom Cabral, atuo como professora, psicóloga e neuropsicóloga. Eu vou trazer um tema e um fenômeno estudado por psicólogos que teve à frente o psicólogo, pesquisador, Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, e ele diz o seguinte, que uma pessoa pode gerar felicidade para ela mesma ou pena de si mesmo, independentemente do que esteja acontecendo fora dela, independentemente do estímulo externo. E um exemplo é, você pode sentir prazer quando você compra uma casa, quando você tem um carro novo, quando você faz uma viagem internacional, mas isso é bem diferente de bem-estar ou felicidade. Vou trazer um exemplo prático. Pesquisou-se nos Estados Unidos pessoas que estavam com problemas financeiros e eles, claro, se sentiam infelizes. Mas, quando se recuperaram e se viram mais abastados, a felicidade não aumentou. Então, o nível de riqueza, né, cresceu em 80% e a felicidade cresceu em 30%. A curva ficou muito mais chata. Então, a constatação foi de que a escassez nos faz infeliz, mas a abundância não necessariamente nos faz feliz. Quando você tem a casa nova, o carro novo, faz uma viagem internacional, tudo aquilo é vibrante, mas dura pouco. Dura pouco e passamos a querer outras coisas, passamos a querer mais. Porque aquele momento foi mais neurofisiológico do que outra coisa. Então, ou seja, se eu quero me motivar por ter coisas novas, eu aumento a dopamina, aumento a adrenalina, aumento enfim, o que for a serotonina, né, o que for de hormônios do prazer, abaixo de cortisol. Então, eles se equilibram, você se satisfaz, mas a curva, o momento da paixão, né, a lua de mel acaba logo e você passa a querer uma outra coisa para voltar àquele equilíbrio neurofisiológico. O flow é um processo que foi observado, foi criado, identificado por esses psicólogos, principalmente o professor Mihaly, que traz não apenas um prazer efêmero, mas ele traz a mudança, a transformação da sua consciência. Não é apenas a transformação do momento. Como é que isso acontece, né? Bom, primeiro, gosto de fazer algo, me envolvo. Foram estudadas pessoas em laboratório que se envolviam em tarefas. E aí, nesse envolvimento, eles observaram, né, que o foco era total e depois, durante as entrevistas, né, o briefing pós-exercício, mostravam que elas tinham se afastado da autoconsciência, ou seja, se esqueceram delas próprias. De que toda a percepção do tempo foi distorcida. Minutos se transformaram em horas e horas em minutos, né? Então, ou seja, não perceberam o tempo passar. E esse é o melhor dos sentimentos, né? Isso é muito gostoso quando você diz, nossa, o tempo nem passou. Nós podemos lembrar de várias atividades em nossas vidas em que isso tem acontecido. Então, se você está trabalhando no seu negócio, é importante que você esteja focado naquilo que você está fazendo. Se nós
não falarmos em negócio, eu estou em casa, em home office, ou mesmo passa o tempo de trabalho e eu volto a ter momentos de ociosidade. Se eu procurar algo que me agrada e me dedicar e focar nos detalhes, eu entro em processo de flow. Um exemplo eu poderia fazer com vocês agora, se vocês puderem conseguir um copo com água, os que já têm, aproveitem esse conteúdo, né, que estejam à mão, e tomem a água, mas não engulam. Sintam a temperatura da água. Perceba se para você ela tem algum gosto. Perceba se faz você lembrar de algum aroma. Qual é a sensação que essa água traz para você? E ela estimula algum tipo de memória? Ela seria similar ao quê? Que tipo de vivência que você já tenha vivido na sua vida, né? E depois você veja o que você percebeu desse gole que você não percebia antes. E quanto tempo se passou? Né? O que você percebeu além de observar a água? Se você observou ruídos ao seu redor, se você observou você mesma, né? Então, esse foco leva você a uma realidade alternativa. Mihaly entrevistou um músico e esse músico disse o seguinte: quando ele está, aliás, além de tocar instrumentos, ele compõe, né, músicas. Quando ele está escrevendo os símbolos de uma partitura, ele não faz isso mecanicamente. Ele começa a imaginar a harmonia, o arranjo, que a combinação desses símbolos geram. E essa imaginação, integrada à tarefa que ele está realizando, faz com que ele viva uma realidade alternativa, né? Faz com que ele ouça a música, com que ele sinta a harmonia dessa composição. E quando ele percebe, o tempo já foi e muito, e ele não percebeu quanto, né? Pelo envolvimento, ele estava tão imerso na tarefa que ele simplesmente esqueceu de tudo que estivesse fora dela, né? Eu vou dar um outro exemplo meu, quando agora eu estou observando muito mais o meu jardim e percebi, em primeiro lugar, que eu cuidava dele de uma forma um pouco mais mecânica. E agora eu tendo mais tempo, fui cuidar dele, e isso foi planejado, né, com outro olhar. Então, eu quis, para os momentos durante os quais eu interagi com esse jardim, quis sentir a textura das folhas, observar as diferentes tonalidades das flores, pensar nos diferentes arranjos através de distintas composições de flores que eu poderia gerar. Que tipo de sensação esses arranjos poderiam iniciar, né, oferecer para as pessoas que se aproximarem do meu jardim. E isso, eu digo para vocês, eu investi acho que aproximadamente 3 horas de uma manhã e fiquei bastante admirada ao perceber que eu já estava próxima da hora do almoço. Uma das características importantes e que já foi mencionado em outras falas anteriormente por outros professores é a nossa economia, né, no foco de atenção. Primeiro que o nosso córtex pré-frontal, ele registra de 4 a 7 itens por vez. E é por isso que a prolixidade, falta de objetividade, falta de organização nos cansa, nos irrita.
Então é muito melhor, por exemplo, você focar na mensagem curta, porém assertiva e também generosa, né? A nossa intensidade de atenção, a nossa velocidade é de 110 bits por segundo, em média. E para vocês terem uma ideia do significado disso, para assimilação daquilo que vocês estão fazendo neste momento, me ouvindo, você vai investir 60 bits por segundo. Então, investimos mais que 50% da nossa atenção em cada foco. Se você está imerso na atividade, significa que você não tem tempo para pensar em preocupações, mesmo para perceber a si mesmo, ou ter medos ou receios, né? Isso significa que o seu foco total te tira de pensamentos invasores que prejudicam o seu bem-estar. Agora, não é qualquer tarefa que gera isso. É bom que você goste do que faça e que aquela tarefa específica tenha significado e tenha um peso em relação a valores que você queira agregar a si mesmo, ao outro, ao seu ambiente ou à sociedade como um todo. Se eu cuido do meu jardim, eu estou pensando nas pessoas que se aproximarão dele, não é o jardim pelo jardim, né? Mas que tipo de energia eu quero gerar no meu ambiente particular. Então, quais as tarefas que têm significado para você, seja qual significado for, né? E não que um significado que faça com que você sinta culpa ou tenha pena de si mesmo, mas qual é o significado que traz benefícios a você ou a outros, né? E é óbvio que precisam ser tarefas para as quais você tenha habilidade. Por quê? Se a sua habilidade for menor que o nível de desafio, você vai ficar ansioso, preocupado, angustiado. Se a sua habilidade for muito maior que o nível de desafio, você vai se entediar, vai relaxar, não vai se interessar. Então, você precisa ter habilidades e que haja algum tipo de desafio para que você siga adiante, como esse músico que sabia muito do que sempre fez, mas um novo arranjo o desafiava. Nas ressonâncias magnéticas, durante as tarefas que eu mencionei há pouco, o cérebro aparece na cor azul. Assistir um filme que tenha mensagens significativas, que gerem de fato muito interesse e que você fica totalmente absorvido e não vê 1h30 ou 2 horas passarem, aquilo é um processo de flow. Ler um livro que quando você percebe já foi metade dele, aquele é um processo de flow. Então, dá também para ter esse processo em momentos de tédio. Você pode, se você gosta de peixes, por exemplo, aqueles que têm o aquário, observar o movimento desses peixes, o comportamento, como eles se alimentam, as cores deles, o olhar, muitas vezes, para as estrelas, os formatos, o olhar para as nuvens, os vários desenhos que elas formam, tudo que gera imersão total, organismo, mente, gera um processo de flow. Então, eu espero que com essa prática, com esse treino, você tenha muito mais momentos de bem-estar. Obrigada.